Boa noite, Karina. Boa noite, Mauro. Em nome da Câmara Brasil-Israel, Rio de Janeiro, eu dou as boas-vindas a todos vocês. Agradeço pela presença da nossa entrevistada de hoje, a Karina. E, sem mais delongas, eu passo ao mini-bio que ela nos mandou. Karina Tredler costuma dizer que não está aqui a passeio. Inquieta, com a mesmice e apaixonada por inovação, criou e lidera Open Innovation na Accenture, empreendedora, autora, palestrante, jurada e mentora. Graduada em administração de empresas, pós-graduada em finanças e marketing e cursou Empretec, assim como tem vasta experiência em mentorias para startups e implementação de centenas de contratos de Open Innovation na Accenture. Ela busca incessantemente a igualdade de gênero voltada para a tecnologia, fomentando a participação de mulheres no empreendedorismo e no intraempreendedorismo. Temos um discurso muito parecido, Karina, estamos na mesma vibe. Que bom. Então, vou dar início então com uma primeira pergunta. Muita gente deve estar curiosa saber o que é Open Innovation. Você poderia dar uma esclarecida aí para o nosso público em geral? A gente usa muito esse termo em inglês, né? No Brasil é inovação aberta. Então, esse termo ele ganhou uma força muito grande nos últimos anos, principalmente de 5 anos para cá, a iniciativa da inovação aberta se alastrou bastante em empresas, principalmente de médio e grande porte, porque houve uma percepção clara de valor de que unindo soluções internas com soluções externas, as empresas conseguiam se infiltrar mais fortemente no mercado com mais inovação, disrupção, novas tecnologias e principalmente com maior agilidade em negócios, né? Surpreendendo os clientes e trazendo um user experience mais diferenciado, né? Principalmente com a agilidade das startups. A inovação aberta ela não está restrita à startup, né? Ela é também aberta para qualquer outro tipo de parceria, mas eu tenho uma paixãozinha aí a mais pelas startups mesmo, então eu acabo puxando mais para esse lado, porque acredito muito no potencial dessas pequenas empresas, né, iniciantes. Em linhas gerais, é mais ou menos isso, né? Então, a inovação aberta ela não é puramente usar a startup, mas é a combinação das soluções internas com soluções de parcerias. Excelente, Karina. Eu queria aproveitar esse gancho da primeira pergunta e ouvir a tua definição. O que é inovação, né? A gente fala muito no nosso dia a dia, né? Vamos criar, vamos inovar. O que significa na prática a inovação no mundo corporativo? Tá, eu gostei dessa pergunta. Eu me lembro que no início da área, na Accenture, a gente ficava numa discussão sem fim para tentar determinar o que era inovação disruptiva e a inovação incremental. E a gente ficava nessa discussão e cada um falava uma coisa e a gente nunca conseguia chegar numa conclusão, né? Então, no final das contas, o que a gente percebeu é que a inovação ela varia em função de qual cenário que a gente está estudando, analisando, de qual área, de qual cliente. Então, uma mesma solução numa área ela pode ser disruptiva e numa outra área ela pode ser incremental. Então, em linhas gerais, o que significa isso? A inovação é qualquer situação, qualquer tipo de solução. Então, no meu mundo, eu falo só de soluções tecnológicas, né? Então, eu considero que seja mais nesse sentido. Então, qualquer tipo de mudança que traga melhorias e benefícios, que com resultados concretos, com valor, com resultados financeiros. Então, não adianta falar de inovação que não traga efetivamente um resultado financeiro e que não seja escalável, porque alguma coisa que seja diferente, que traga um benefício financeiro, mas que seja pontual em uma única situação, não é uma inovação, é uma solução de um problema específico pontual. Então, para ser considerado como inovação, eu considero que seja uma solução escalável, tecnológica, e aí a gente divide justamente nessas duas vertentes de disruptivo ou incremental, dependendo do cenário, do cliente, da situação, e aí a gente analisa o quanto aquela situação está sendo só uma melhoria, né, incrementando algo que já existe, ou se ela está transformando completamente uma situação, de uma forma mais radical, né? Muito bom. Deixa eu só aproveitar esse gancho para ela. Eu deixo, Mauro, depois eu te cobro, pode deixar. Complementar essa pergunta. Nesse tipo de inovação que você colocou, né, voltado para a tecnologia, quais segmentos você considera que são mais inovadores? A gente está falando muito do crescimento das fintechs, né, agora recentemente, né? É a fintech ou são outras linhas, né, que apresentam inovação dessa conotação que você apresentou?
Na verdade, tem mais ou menos uns 30 segmentos que as startups atuam muito fortemente, né? Assim, mas assim, tem alguns 10 assim, que eu estou mais de olho, né? Então, por exemplo, a ESG é um tema que está muito em voga, cada vez mais, e até porque as empresas vão passar a ter um benefício financeiro em função das iniciativas que vão ser implementadas e comprovadas nesse sentido de ESG. A fintech sempre em pauta, principalmente agora com o banking, né, em andamento, então assim, o assunto está muito em pauta, a questão de open banking, então por isso as fintechs ganharam uma força ainda maior do que já tinham, além de terem sido o início das startups, né, que começaram muito fortemente com as fintechs, mas eu destacaria também as startups de serviços financeiros e não exclusivamente as fintechs mais voltadas para bancos, etc. Então, também os serviços financeiros, HR Techs, que são as de RH, Log Techs, que são as de logística, supply chain, InsurTechs, na parte de seguros, Inditechs, na parte de indústria 4.0. Então, elas têm muito essas terminologias, né, que acabam com tech, e essas áreas, elas estão bem fortes, assim, no momento, né? A parte também de procurement, que é mais as AdTechs, que é de advertisement, MarTechs, que são as de marketing. Então, todos esses segmentos eles estão bem fortes assim, no momento. Né? Então, são alguns que eu tenho um olhar mais cuidadoso para esses segmentos. Aí. Bom, chegou a minha vez. Um outro assunto... então vou pegar aqui, o Mauro Zaid está perguntando como você vê o estágio atual do Corporate Venture Capital? Já está bem estabelecido ou... Espera aí, perdi aqui o final. Já está bem estabelecido ou ainda é uma iniciativa pontual de algumas empresas? Depende do cenário de cada empresa, né? Tem algumas empresas que estão mais maduras nesse sentido, tanto de investimento como de aceleração ou como incubadoras. Então, na parte de investimentos, normalmente são algumas áreas assim bem específicas. Algumas poucas empresas estão com essa área mais madura no Brasil, outras nem tanto, mas está sempre em voga e não dá para deixar de lado, né? Então, qualquer área de inovação, principalmente voltada para a inovação aberta, tem sempre esse quesito aí de venture capital, de M&A também. Então, são dois temas aí que estão bastante em pauta, mas que ainda muito em fase assim, de estudo, de amadurecimento contínuo. Né? Mas a gente está sempre de olho também. É tudo muito novo ainda, né? E está havendo um boom muito grande agora, né? A gente acaba tendo um foco muito forte, primeiramente, em testar as soluções, validar com os nossos clientes, apesar dessas soluções já estarem sendo validadas em outros clientes de grande porte, mas a gente procura sempre iniciar com algum teste, o teste funcionando, a gente segue com o contrato, e o contrato funcionando bem, depois a gente começa a avaliar outras questões relacionadas a M&A e aceleração e investimento. Isso. Bom, vou mudar um pouquinho de assunto, a questão de igualdade de gênero que você colocou. Essa também é uma preocupação minha, para você ter uma ideia, eu, quando tinha 20 e poucos anos, eu entrei no SOS Mulher, né? Trabalhei, na época não tinha ainda a Delegacia da Mulher, a gente estava trabalhando em relação à questão da violência contra a mulher, e isso permeou toda a minha vida, né? E hoje, eu na Criabiz, eu trabalho também no Criabiz Women. O que é o Criabiz Women? Nós criamos um grupo que une as empreendedoras da nossa carteira, as CEOs, mulheres, que temos já praticamente 10, e as investidoras anjo, que são mais ou menos 35, 40. E está havendo um convívio, uma sororidade, né, entre elas, e é impressionante também os resultados que nós estamos obtendo dessa união, que há toda, vamos dizer, uma entrega de parte a parte. Então, eu queria saber de você, na questão de igualdade de gênero, como é que você vê no seu mercado especificamente, que iniciativas estão acontecendo? Eu dei o exemplo de uma iniciativa, eu na minha empresa fiz isso, né? O que está acontecendo no mercado no sentido da gente poder ter uma equidade melhor entre, eu não diria igualdade, é uma equidade, quer dizer, que nós possamos competir com igualdade de condições. Sim. O que eu tenho visto no mercado, em grandes empresas, é uma preocupação maior de que realmente as mulheres tenham mais oportunidades de subir para cargos de liderança, mas não somente cargos de liderança, de gestão, onde a gente já vê um crescimento de alguns anos para cá, mas principalmente em cargos mais altos de diretoria, né, que era bem menos comum, ainda é uma minoria, né, então é uma preocupação grande que a gente tem aí pela frente, mas trazendo não só a responsabilidade para as empresas e para as lideranças que estão hoje nessas empresas, a grande maioria masculina, mas também trazendo a responsabilidade para as próprias mulheres, né? Que as próprias mulheres busquem trilhar esse caminho de liderança, de sucesso,
e acreditem mais em si mesmas e no seu potencial, né? Então, a gente também não pode se vitimizar e colocar a culpa no ambiente, no machismo, que a gente sabe que é latente, que ainda é uma realidade, mas que, por outro lado, existe também um gap aí no lado feminino de acreditar mais em si mesma e de buscar posições mais altas nas empresas, né? Então, assim, existe também uma questão para ser resolvida, né, entre as mulheres. Existiu até um estudo recente feito aí pela Dove, com algumas milhares de mulheres, onde 96% foram identificadas como problema de falta de amor próprio e baixa autoestima, né? Então, existe uma responsabilidade nossa também de resolver um gap aí que existe na grande maioria das mulheres, de tratar dessas questões para que se acham capazes o suficiente de ocupar cargos de liderança no nível de diretoria, de CEOs e lideranças de startups também, que ainda são minoria, né? Então, é uma preocupação também que eu tenho. Eu procuro incentivar bastante as mulheres, inclusive ajudar, incentivar, não só em questões exclusivamente técnicas, funcionais, mas muito em questões emocionais e de acreditarem mais em si mesmas para buscarem esse nível de posição. A gente busca o empoderamento dessas mulheres, para que elas tenham uma autoestima mais preservada, ou, enfim, mais consolidada, e que possam partir para a luta sem temor. Quer dizer, o que a gente vê, as estatísticas mostram que a quantidade de investimentos em startups que são comandadas por mulheres é menor. E é engraçado que as startups comandadas por mulheres, elas têm um índice de sucesso maior. Apesar desse índice de sucesso maior, os aportes financeiros são em menor escala, elas têm mais dificuldade para vender o seu negócio. Esse é só um passo para o Mauro aí, para a próxima. Existe um gap aí. A gente não pode negar que existe uma realidade ainda para ser melhorada, trabalhada, e que ainda existe, sim, muito machismo para ser melhorado, né? Na região sudeste, a gente ainda vê isso um pouco melhor, assim, esse nível de equilíbrio acontecendo numa velocidade maior, mas, por exemplo, em regiões como o Nordeste, é bem mais complicada a situação. Ainda tem um chão grande aí pela frente, né? Tem empresas de grande porte que só estão conseguindo promover mulheres porque existe cota, então, sem cota, elas não conseguem subir. Então, isso é um problema, mas que, numa situação emergencial, acaba sendo a solução, pelo menos nesse primeiro momento, e vamos ver o que acontece aí pela frente, mas existe ainda realmente muita coisa para ser melhorada e para ser trilhada aí em nome dessa igualdade, né? Vamos juntos. Vocês tocaram num ponto, cada uma mencionou o mesmo termo, que é o autoconhecimento, né? A autoestima, consequentemente, desse autoconhecimento. Como é que isso pode ser implementado, Karina, quando a gente fala de cultura organizacional, né? De forma geral? Você lida com grandes empresas, né? O tempo todo lida com startup, por outro lado, né? Que são empresas que estão, de alguma forma, né? Começando a maioria delas, né? Como é que você vê a introdução dessa cultura dentro da organização, seja ela grande ou pequena, sobre diversos temas que a gente está apresentando hoje, né? O ESG, a diversidade, seja ela qual for, né? Quando a gente fala de startup, vocês citaram o caso das mulheres, mas quando a gente fala, por exemplo, de 50 mais, também está lá embaixo, quando fala da diversidade racial também, muito menos, e por aí vai, né? Então, como é que vê esse foco da diversidade dentro das grandes e pequenas corporações? Então, esse é um tema que está em voga, né? Então, hoje em dia se fala cada vez mais em diversidade porque não existe inovação sem diversidade, né? Então, se a gente quiser inovar, hoje já está mais do que comprovado que estamos num ambiente onde as pessoas são todas muito parecidas, não vai sair nada de muito diferente. Então, está cada vez mais perceptível esse fato de que a inovação vai acontecer se tivermos pessoas diferentes, de todos os tipos e gêneros e raças e religiões. Quanto maior for a variedade de pensamentos, maior vai ser o nível de diversidade, de inovação mesmo acontecendo na prática, né? Então, hoje se vê como uma necessidade, não só por questões éticas e sociais, mas por questões de melhores resultados mesmo. Então, muito também em função disso, eu acredito que cada vez mais a gente esteja trilhando aí o rumo de uma diversidade maior, né? Então, existe também sempre as questões relacionadas à imagem, marketing e tudo mais, mas, por outro lado, existem também as pessoas que já têm esse mindset, essa consciência maior de que a gente não vai conseguir efetivamente uma inovação se a gente não batalhar por essa diversidade mesmo. Você cita algum exemplo, Karina, de alguma empresa que você tem atuado ou não,
né, que está trilhando essa linha aí da diversidade de maneira bem adequada na tua visão? Não é querendo puxar sardinha, mas a Accenture realmente ela tá muito forte nesse sentido, ganhando prêmio já pelo segundo ano consecutivo, talvez até mais, mas que eu me lembro, no mínimo 2 anos consecutivos a gente está ganhando a premiação de primeira empresa com maior diversidade no Brasil, e então isso justamente comprova a diversidade acontecendo na prática e não só blá, 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 né? Então, a gente realmente está puxando nesse sentido, inclusive também tem uma iniciativa que é 50 mais, né? Justamente para contratar pessoas a partir de 50 anos. Então, é bem bacana mesmo. Então, a gente não está falando só de discurso, né? A gente está falando de uma realidade, de iniciativas que estão acontecendo com bastante força e o mercado está reconhecendo e premiando a gente por isso. Não é à Eu toa também que a gente também está ganhando prêmios aí de inovação, então no final está tudo interligado, né? É verdade, porque diversidade e inovação estão imbricadas, né? Não precisa ir muito fundo nas pesquisas para comprovar que quanto mais diversificada a empresa, a questão da diversidade e inclusão, ela não é porque é bonitinho, porque é politicamente correto, é porque realmente impacta favoravelmente no, como você falou, inovação sem lucro, sem rentabilidade, sem agregar valor, de que adianta, né? E vai ser o professor Pardal, né? Vai ficar inventando uma opção de coisas que não são utilizadas. Exatamente, e agora com mais força ainda com a questão do ESG, né? No S Isso, do exatamente. social entra essa questão também da diversidade, além da inovação, a questão do ESG. Exatamente. Então, eu participei de uma grande pesquisa de diversidade e inclusão nas empresas da Deloitte. Foi agora no segundo semestre de 2021, e eu participei na vertical longevidade, né, que é uma das últimas que está sendo incluída na questão de diversidade. Né? É interessante que as empresas estão acordando mais, e isso ficou demonstrado na pesquisa, de 2 anos para cá. E a maior parte das empresas, foram mais de 300 que foram que responderam ao questionário, a maior parte não tem ainda uma visão voltada para os 50 mais, mas todas elas estão atentas, alertas e pretendem implantar nos próximos 2 anos. A maior parte pretende fazer isso. Então, é também uma realidade bem interessante, né? Que o fenômeno da invisibilidade do idoso, né? O 50 mais como se fosse invisível. E até porque existe também essa questão da expectativa de vida estar cada vez maior, então a gente Isso. também não pode fechar os olhos para essa realidade, né? E usufruir e aproveitar o melhor possível dessa nova realidade que a gente está vivendo. E o combate ao etarismo, né? Essa coisa de achar que não, é idoso, é velho, 50 mais, então não serve mais, vai botar o pijama e ficar em casa. Isso cada vez mais está decaindo pelas próprias evidências, e a pandemia ajudou muito isso, né? Porque o pessoal 50 mais, que não estava ainda tecnogenarians, se tornaram tecnogenarians até para a necessidade de falar com os netos, né? Pelo computador. Mas é interessante que você colocou, cara, na expectativa de vida, né? 1940, a expectativa de vida do brasileiro era de 45 anos. E o IBGE, no último levantamento feito em 2020, chegou ao número de 76,8 anos. Então, a gente deu um salto gigante, né, durante esse tempo todo. E muito em breve a gente vai estar vivendo 100 anos. Então, o nosso grande desafio hoje é como nós vamos viver esses 20 e poucos anos adicionais de vida que nós teremos, como será esse equilíbrio todo. E uma das questões, além da saúde física, da saúde emocional, da saúde relacional, da saúde espiritual, é a saúde financeira, né? Como que a gente vai suportar, né, esses 20 anos? Até porque grande parte dessas pessoas acima de 50, 60 anos muitas vezes sustentam a própria família, né, que está desempregada também, que são filhos mais jovens, né, que muitas vezes não têm oportunidade no mercado de trabalho, mesmo tendo 40 anos, 30 anos, né? Porque o desemprego está, né, chegando a 14 milhões de desempregados, por aí. Então, é um desafio muito forte. E a diversidade etária, ela, na verdade, está, como a Henriette colocou muito bem também, está muito abaixo das outras diversidades, né? Nesse quesito, por uma série de razões, né? Historicamente falando, por aí vai, né? De gênero, de raça, principalmente, estão um pouco mais avançadas, né? Porque é totalmente explicável. Só que a diversidade etária, na realidade, abrange todas as outras, porque a gente não está falando de uma idade única, né? A gente está falando que todos estão envelhecendo. E na hora que todos envelhecem, dependendo se tem 20 ou se tem 90 anos, eles precisam encontrar algo para fazer, né? E esse algo para fazer pode ser voluntário ou não, mas eles precisam estar em atividade, porque senão
entra no processo sedentário, depressivo, e aí encurta a vida dessa pessoa, né? Então, em todos os aspectos, isso envolve não só o mundo corporativo, mas a sociedade como um todo, né? Então, como é que vocês estão vendo isso dentro da empresa, né? Em termos de consultoria e tal, como é que vocês estão percebendo essa longevidade dentro, particularmente, do próprio mercado de trabalho? Então, é justamente incentivando com esse tipo de programa, né, contratando cada vez mais pessoas, incentivando, valorizando a carreira também das pessoas mais velhas e não só do público jovem. Então, existe uma percepção clara de valor também, inclusive relacionada à inovação, com esse mix aí de faixas etárias, não só do público jovem, mas incentivando cada vez mais que o público mais velho, né, e a partir dos 40, 50, que continuem buscando melhorias, buscando uma evolução profissional, uma carreira, e trazendo esse tipo de iniciativa, contratando cada vez mais pessoas também dessa faixa etária. E esse mix aí dos jovens com os mais velhos está dando super certo, né? Porque justamente a gente acaba tendo um equilíbrio maior e uma diversidade maior também. Então, estamos seguindo fortemente e vem dando bastante certo e recebendo premiações também para essa iniciativa. Como você vê as empresas que vocês atendem, elas também estão começando a perceber estão motivadas, né, para perceber esse Eu tipo acredito que sim. Eu não tenho muitos dados assim dos clientes, mas em linhas gerais o que eu costumo ver, pelo menos nas mídias, é que está tendo realmente uma preocupação maior do mercado em contratar realmente o público mais velho, mais maduro, mais experiente, né? Menos imediatista, Eu acho que menos você falou tudo. Há uma preocupação em impulsivo. contratar. Não significa que já estejam contratando, foi o que a pesquisa da Deloitte mostrou. Uma grande preocupação para dar atenção a esse público, a essa questão da diversidade etária, que estava fora do radar da maior parte das empresas, e agora está entrando no radar. Até pela questão da população como um todo, né, que está envelhecendo. Sim, a consciência pelo menos já é o primeiro passo, né? Exatamente. E aí o comprometimento, né, o compromisso de dar continuidade a essas ações. E o número que é interessante que quando a gente fala de startup, mundialmente tem pesquisas que demonstram que a média de idade dos CEOs das empresas, das startups de sucesso, né, em termos globais, é de 45 anos, né? 43, 45 anos em termos de média. Então, é exatamente essa integração entre as gerações no próprio ambiente de inovação, né, chamado de startup, né, esse ecossistema, produz resultado, aquele resultado que você falou no início, né, Karina? Exatamente o resultado financeiro, né? Isso é importantíssimo também. Não, esse ponto que você falou eu achei bem interessante, porque o que acontece? Muita gente ainda duvida, questiona um pouco do potencial das startups, apesar de ser um tema que está muito em alta. Na prática, ainda tem diversas áreas que têm uma resistência, que não seguem adiante, ou que não priorizam esse assunto. E ainda existe muito uma mentalidade de que são jovens, que acabaram de sair da faculdade, tiveram uma grande ideia, resolveram vender né, criar uma pequena empresa e tal. Mas, no final das contas, o que a gente vê é que as startups que estão realmente voando são startups criadas por ex-executivos e muitas vezes são diretores de grandes empresas e multinacionais que vivenciaram na pele, conhecem a fundo algum problema específico de uma determinada área, um segmento, e que, em função de conhecerem de longa data, de muitos anos, o dia a dia real daquele segmento, justamente por isso, resolveram criar uma pequena empresa, empreender, ter o próprio negócio. E aí são essas as soluções que mais crescem, ou algumas, né, muitas das soluções que mais crescem hoje com startups são justamente criadas por pessoas mais velhas que têm uma experiência bem forte aí de mercado, né? Então, hoje em dia a gente não vê tanto só uma ideia nascer e de repente bombar e começar a crescer de uma forma exponencial, mas principalmente essas soluções de pessoas com muita experiência de mercado e que vivenciaram mesmo a situação, algum problema específico, né? Porque esses profissionais passaram por várias crises econômicas, né? Passaram por várias moedas, né? Passaram por um mundo que não existia internet, né? A gente pegou Sim. um mundo sem o Google, né? Então, quanto não vale isso, né? Experiências que se transformaram depois, vivências que se transformaram em aprendizados e erros que não vão mais se repetir. Eu até brinco que a gente tem que errar, ter novos erros, né? E não repetir os erros antigos. Isso vem apenas com a experiência, É né? verdade. E a junção disso, ou seja, com um profissional qualificado já que participou do mercado, que já entendeu as dores que tem o mercado, né? Que já entrou, trabalhou numa grande empresa, junto muitas vezes com
um profissional mais jovem, que tem aquela vontade, que tem aquela gana, né? Que tem aquele envolvimento mais profundo, talvez, com o próprio ambiente tecnológico, né? Isso promove a integração entre as gerações e, consequentemente, o resultado mais assertivo para a startup, né? Isso é, além de resiliência, né? Porque o pessoal mais novinho não tem, né? Eles querem tudo rápido, querem crescer rápido, querem acertar tudo. Então, assim, o pessoal mais velho já tem um pouco mais de resiliência, está mais acostumado a apanhar. É o que eu diria, porque não é só a experiência, é a maturidade também, a maturidade emocional. Isso Sem dúvida. o que nós temos visto na nossa prática é que dá certo justamente o que assim, qual é o principal, não é nem o produto, é a maturidade do empresário, da empresária, né? Sim. É a maturidade e a experiência, as duas coisas juntas. Claro que tem que ter uma inovação, um produto também que tenha vai vender máquinas Xerox, não é o caso, né? Mas eu queria passar aqui a pergunta, o Mauro fez uma nova pergunta, que é que poderia detalhar as iniciativas ESG na Accenture? Existem metas estabelecidas? Já existe um setor e executivos que estão voltados exatamente para esse tema, especificamente para o assunto. A gente está trabalhando bem fortemente para ver como é que vamos crescer nesse sentido e como é que a gente consegue alavancar o máximo possível de iniciativas voltadas para ESG. Então, já existe toda uma mobilização nesse sentido, porque não tem como fugir, né? A nova realidade é essa, uma preocupação bem forte, e inclusive também em função justamente do impacto que a gente vai ter em resultados financeiros, né? Então, não tem como escapar, né? Querendo ou não, a gente precisa colocar esse assunto na pauta e na prática mesmo do dia a dia. Então, já tem aí toda uma área mobilizada para o assunto, né? E eu busco justamente no sentido de quais são as startups voltadas para esse tema que podem alavancar novos negócios em parceria com a gente. Então, estou sempre antenada em tudo que está acontecendo aí, para ver como que essas soluções podem inspirar novos negócios e se plugarem, se conectarem como partes integrantes de novas offerings nossas. Muito bom. Como é que você faz essa seleção, Karina? O que você olha? Quais são as características daquela startup, né? Você citou esse exemplo do ESG, mas que você observa. Você olha primeiro, por exemplo, para a equipe, você olha para o produto, o que você observa nessas startups para você selecionar? Um pouco de tudo. Eles passam por uma peneira forte, né? Um crivo, assim, por exemplo, uma startup não vai para um pitch sem passar por 50 perguntas minhas aí, que se não for... Aí cada pergunta é o go, no go, né? Se alguma delas for no go, vai ficar ali sentadinho. Então, teve uma até de Israel que esperou 2 anos para ir para um pitch, né? Então, eu já desde o início sabia que a ideia era excepcional, mas eu vi que não tinha maturidade ainda para encarar os diretores lá. Então, eles foram se preparando, precisavam de mais canchas, mais cases em prática. Então, não só a noção de ESG, mas em linhas gerais, né? Então, eu vejo assim, desde da forma que é apresentado, como também nos cases já realizados, uma série de informações, desde a maturidade da solução, questões relacionadas ao investimento, aceleração, as questões técnicas funcionais, se ela está minimamente preparada ou não, que tipo de cloud que usa, uma série de questões que inclusive vão muito além da LGPD, né, até porque a empresa é neurótica com segurança, então a gente mergulha fundo aí nesses quesitos técnicos, funcionais, especialmente segurança, como também outras questões mais relacionadas ao próprio business. Eu gosto muito de saber assim, da história da solução, como é que tudo começou, quem são as pessoas que lideram a startup. Eu gosto muito de trocar uma ideia, ter uma aproximação não só puramente em relação ao negócio, mas conhecer um pouco mais as pessoas, né? Trocar uma ideia, e tudo isso acaba facilitando também depois, futuramente, em negociações e tal, né? Então, no final, acaba dando certo para várias outras questões também, mas eu procuro fazer assim, um mergulho bem fundo na solução, além da parte técnica funcional, né? Em todo, como é que funciona a empresa, quantas pessoas tem, uma série de quesitos aí que a gente troca uma ideia, troca e-mails e vai investigando bem fundo mesmo até poder trazer para um pitch, né? Muito bom. Mudando então um pouquinho de assunto, vamos falar de cultura organizacional. Antes de começarmos aqui, nós estávamos falando de cultura, né? De como é que você dava conta de trabalhar com 2.000 empresas ao mesmo tempo e tal. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência e depois eu queria falar também um pouquinho sobre a questão de cultura organizacional. Sim. A cultura, assim, ela tem 2 questões. O primeiro ponto é que não é simples dela ser medida. E o segundo ponto é que não é simples dela ser mudada, né? Então, por que essas questões? Porque a cultura ela só muda depois de anos, não existe mudar a cultura em 1 mês, 2 meses, 3 meses.
Então, para a gente mudar a cultura de uma empresa e isso depois ser refletido em resultados concretos, numéricos e cases para contar, na minha concepção, teria que ter realmente uma disciplina muito forte, um trabalho de formiguinha, todo dia, batalhando, trazendo iniciativas de uma forma recorrente, uma inovação de uma forma contínua como parte da agenda das pessoas, né? Se a gente faz iniciativas pontuais, as situações se perdem, elas não se tornam escaláveis e dificilmente a gente vai conseguir mudar a cultura de alguma empresa, porque acaba que fica uma ou outra solução pontual, meio jogada assim, e aí a gente não consegue efetivamente um resultado significativo nesse sentido da cultura, né? Então, eu entendo que deva assim, exigir de quem está puxando, pelo menos essa parte toda de inovação, uma disciplina muito forte, com iniciativas recorrentes e contínuas, né? Por que é tão difícil assim mudar a cultura da empresa? Porque poucas pessoas têm essa disciplina, né? O que a gente vê muito na grande parte das empresas é muitas iniciativas diferentes, muitas coisas super legais acontecendo e poucas acabativas, né? A gente brinca de muita iniciativa e pouca acabativa. Então, quer dizer, porque como a inovação é um mundo muito encantador, onde tudo é diferente e a gente quer inventar coisas e tem liberdade para criar coisas e fazer coisas diferentes, tudo isso é muito encantador. Então, o que eu vejo acontecer mais fortemente em muitas empresas é uma infinidade de iniciativas, mas poucas pessoas tendo realmente uma recorrência, uma disciplina forte, com talvez uma quantidade menor de iniciativas, mas com uma disciplina mais forte, uma recorrência maior e uma iniciativa, por exemplo, que seja efetivamente recorrente e que dure muitos anos, a ponto da gente ver depois também os resultados acontecendo, né, de uma forma prática, voltados para a inovação. Então, eu vejo muito nesse sentido, assim, que existe um gap de disciplina mesmo, de recorrência, e que por isso fica difícil de mudar a cultura de uma empresa e mais ainda de medir isso acontecendo, né? Então, já me perguntaram várias vezes assim, como é que você consegue medir que a cultura está mudando? Então, assim, existem várias formas diferentes de medir, apesar de não ser muito simples, né? Mas, pegar um exemplo, por exemplo, eu realizo um pitch de startups para um time, por exemplo, um time de 8.000 pessoas, e aí teve um dia que a gente não pôde fazer o pitch, e já acontece há 7 anos, né? Impreterivelmente toda sexta-feira, então essa é uma das iniciativas que a gente tem lá. E aí aconteceu um imprevisto, o pitch não aconteceu, e em 10 minutos eu recebi 500 e-mails perguntando por que não tinha o pitch. Então, isso é um exemplo muito claro de que a cultura está fortíssima. Quer dizer, se não tem o pitch das startups, aí tem 500 e-mails em 10 minutos perguntando cadê o pitch. Então, isso mostra que está realmente tá na pauta de prioridade dessas pessoas, está na agenda do dia a dia, isso está sendo visto e estão sentindo falta e cobrando. Então, são desde pequenas coisas como essa, que não é tão pequena assim, na verdade, né, que eu acho até bem interessante, até um segundo momento onde a gente vê resultados concretos pela quantidade de cases. Então, hoje a gente tem mais de 5.000 cases em produção com startups, tem mais de 60 startups já parceiras nossas, outras 60 agora na fila de cadastro, então, assim, é um ritmo realmente alucinante. E, no final das contas, também, por exemplo, medições como a Lei do Bem, então, a gente vai acompanhando em termos também financeiros como que tudo isso vem crescendo e como que a cultura está aumentando. Então, quanto mais cases e maior impacto financeiro, mais fortemente a gente vai vendo de uma forma concreta a cultura sendo alterada e mudando mesmo, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a minha experiência eu trabalho com cultura organizacional já desde o meu mestrado no MIT, na década de 1970, né? O Ed Schein foi meu professor lá no MIT, então eu comecei a me dedicar à cultura organizacional já desde aquela fase. O que eu percebo é o seguinte, se a alta liderança não se compromete, não adianta, é um esforço que é de cima para baixo, eu não consigo ver funcionar de baixo para cima. E outra coisa também, a questão de mensuração da cultura. Nós temos uma startup na Criabis, que se chama Team Hub, que desenvolveu uma plataforma, isso já tem anos, são pessoas especializadas, inclusive o Flávio Kosminski, que é um grande expert no assunto, ele trabalha, ele é investidor anjo e trabalha nessa... É uma plataforma digital que trabalha com algoritmos, inteligência de dados, e faz o mapeamento da cultura instalada, faz o levantamento da cultura desejada
e a partir daí, então, os consultores podem trabalhar com uma ferramenta que vai, ao longo do tempo, mostrando efetivamente mudanças ou não mudanças na situação. E, fora isso, acoplado ao recrutamento e seleção, porque o que acontece? De um modo geral, o recrutamento e seleção trabalha com a cultura instalada, então vai sempre colocando mais pessoas, não na cultura desejada, mas instalada. Então, aí, se você também, o mecanismo de recrutamento e seleção voltado para a cultura desejada, também vai ajudar na agilização desse processo. O que você acha? O que você acha disso? Então, justamente daí vem a importância tão grande de uma área de inovação puxar uma cultura diferenciada, né, que saia da situação atual, né, que realmente provoque a mudança, e que provoque a mudança de uma forma assim que seja o menos dolorida possível, né? Porque essencialmente a mudança é contraintuitiva, né? A mudança é algo que naturalmente incomoda as pessoas. É muito mais tranquilo e confortável as situações se manterem como estão, usando sempre os mesmos sistemas, as mesmas soluções. As pessoas não conseguem entender muito bem que por que uma coisa está funcionando, mesmo assim a gente tem que mudar, né? Então, é por isso que a área de inovação ela vem ganhando uma força cada vez maior, porque a área que tem esse mindset de independente de as coisas estarem dando certo e irem bem, mesmo assim a gente precisa estar sempre buscando a mudança, estar à frente de alguma situação e não tentando salvar depois que alguma situação ruim já aconteceu. Então, por exemplo, a área de recrutamento e seleção hoje, na Accenture, ela tem uma preocupação de buscar pessoas que tenham um perfil mais forte relacionados à inovação. Então, tudo isso faz diferença também para ir mudando a cultura organizacional, trazendo pessoas que tenham um perfil mais forte nesse sentido. E eu vejo isso acontecer também em outras empresas, né? Existe uma preocupação maior nesse sentido, né? De buscar já um perfil de candidatos que já estejam com outro mindset aí. É muito nessa linha, né? Então, quer dizer, essa importância de buscar perfis relacionados à inovação que impactem diretamente na cultura está fazendo cada vez mais diferença e ganhando uma relevância mesmo. Esse mundo, né, de equipamento e tal tá mudando de uma maneira exponencial, né? A gente vê tanta iniciativa ali. E o que eu te perguntar é justamente isso. No mercado de trabalho, a gente verifica que tem milhões de desempregados hoje, né, sem perspectiva, muitas vezes, no mercado formal, né? Por isso que o número de startups, o número de empreendedores está crescendo absurdamente, principalmente no Brasil. Como você vê esse movimento e o que você sugere ou aconselha para esse profissional, muitas vezes, que tem acima de 40, de 50 anos, que não encontra oportunidade, né, no mercado formal e quer abrir uma startup ou quer empreender? Como é que o que você sugere para ele? Ele tem que começar por onde, né? A gente fala muito da adaptabilidade, fala em reinvenção, mas são palavras meio subjetivas, né? Então, na prática, o que ele deve fazer, Karina, na sua opinião? Porque, assim, há uns anos atrás, um investidor investia numa ideia, né? Um investidor anjo, assim, você contava uma ideia e tinha um aporte, um investimento, e com isso você conseguia iniciar uma empresa com esse aporte, etc. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, o cenário hoje é completamente diferente, então o que eu aconselho é menos ingenuidade, né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa quer abrir uma empresa nova. A gente sabe que o Brasil, como você colocou muito bem, é o país onde tem muita startup, porque é o país do problema. Então, onde existe problema, existe também um mercado amplo, latente, né, para novos negócios. Então, não só a questão de crise financeira e mil questões aí de uma realidade difícil que a gente tem aqui, mas justamente em função de muitos desafios e problemas, também por isso existe muito mais oportunidade, porque existe mais problema. Então, mas assim, para quem estiver pensando em começar uma empresa, quando eu comento sobre menos ingenuidade, é buscar talvez alguma parceria com pessoas que tenham uma experiência de vivência de mercado mesmo, né? Então, não existe muita essa questão assim, de pensar numa ideia e aí vou ver o que vai acontecer, se vai dar certo ou não. Então, hoje a gente sabe que muito mais do que um sonho, uma ideia, é o empreendedor se apaixonar efetivamente não pela solução, mas pelo problema que a solução se propõe a resolver, buscar pessoas que tenham efetivamente uma experiência de vida e de mercado, então, muito além de uma ideia, né? Buscar as pessoas que conhecem bem o assunto, que saberiam realmente mais profundamente resolver aquele problema, e aí sim buscar talvez um público mais jovem que tem um perfil de developers, né? Que hoje estão em alta aí, que tem uma demanda fortíssima, buscar aí sim o apoio técnico funcional para poder colocar em prática
essa proposta de valor, essa ideia, mas ter muito claramente o que é a proposta de valor do negócio, ter uma paixão fortíssima, muito mais pelo problema do que pela ideia, pela solução, que é com base num propósito forte de resolver um problema, que normalmente as soluções estão vingando, estão dando mais certo, né? Então, eu seguiria mais nessa linha de se apaixonar mais pelo problema do que pela solução e de buscar pessoas que tenham uma vivência prática daquele tipo de problema, né, da solução. Então, aí sim, no segundo momento, buscar o designer, o developer e tudo mais para fazer acontecer. Tem a questão também de todo um marketing bem feito, saber se comunicar bem. O que eu vejo hoje como fundamental é ter pessoas que tenham um soft skill muito forte, porque a gente sabe que hoje não basta ter o hard skill, mas o soft skill acaba fazendo toda a diferença também. Então, pessoas que saibam contar uma boa história, saber vender bem o peixe, saber vender bem a solução, saber mostrar de uma forma muito clara qual a proposta de valor do negócio, porque sem uma comunicação clara e efetiva não se vende bem, e sem uma venda boa realmente acaba não saindo do negócio ou sai numa escala muito menor, né? Então, existe também uma preocupação bem forte com questões de storytelling, de marketing, relacionamento, inteligência interpessoal, intrapessoal. Hoje a gente sabe que tem uma consciência muito mais forte nesse sentido do quanto está ganhando força cada vez mais os soft skills, né? Então, ao mesmo tempo que a inteligência artificial e a tecnologia são fundamentais e crescem cada vez mais, por outro lado, o ser humano está sendo cada vez mais valorizado em função do que a máquina jamais vai conseguir substituir, que é a questão do relacionamento, né? Então, quem está sabendo desenvolver toda essa parte de inteligência artificial, desculpa, inteligência emocional, autoconhecimento, autovalor, amor próprio, tudo isso sendo bem trabalhado, são fatores fundamentais para o crescimento e sucesso de novos negócios também. Agora é você? Henriette, que a gente fala muitas vezes de inovação, desse movimento, né, ecossistema de startup, né, a gente fala muito em agilidade, né, quer dizer, o ritmo é alucinante, né, principalmente se a gente comparar com o ritmo anterior, né, que a gente não estava tão acostumado. A gente está vivenciando esse mês, né, o Janeiro Branco, né, que é exatamente a questão emocional, né, dos colaboradores, né? Como é que você vê esse equilíbrio, né, entre o emocional e esse ritmo alucinante que a gente vive? Então, o que a gente está vendo bastante também nas empresas, né, pelo menos as empresas grandes, é essa preocupação com a saúde mental, o equilíbrio emocional, porque como a gente está eu chamo de maratona de calls, né? A gente começa um call de manhã e vai direto até, porque ficou tudo online, então é call um atrás do outro. Então, tem toda uma preocupação de iniciativas que as empresas estão implementando cada vez mais, de encaixar no meio desses calls algumas questões, assim, uma yoga online, tem umas coisas assim super legais acontecendo, e que às vezes muita gente acha que é besteira, não vou entrar nisso, não dá tempo, mas no final das contas pode ser a grande salvação de um bom equilíbrio emocional e mental, né? Então, o que inicialmente parece uma besteira, muitas vezes é o fôlego que a gente precisa para poder justamente produzir mais, que está mais também do que comprovado que se a gente não tiver algum intervalo, algum momento que a gente pegue um fôlego e pare um pouco, a gente também não vai produzir no mesmo ritmo, né? Então, eu tenho visto muito assim, iniciativas nesse sentido, né? E que a gente, de alguma forma, precisa também encaixar na agenda. Eu costumo até falar aqui para o pessoal, né, que entre um call e outro, eu coloco, porque se virem que a minha agenda está livre, o pessoal vai encaixando, né, os calls. Então, aí eu coloco ali, as pessoas não veem o assunto, mas eu coloco tempo para respirar, tempo para beber uma água, dar uma volta. Então, assim, tempo para organizar as informações que foram decididas no call anterior, eu coloco assim, pós-call, quer dizer, para pegar um fôlego mesmo, porque senão não tem como. A gente não consegue organizar nem o que foi feito no call anterior e nem pegar um fôlego para o call seguinte. Então, eu coloco aí esses momentos de recreio para a saúde mental, né, para realmente se reenergizar, e no final das contas a produtividade acaba sendo bem maior, né? Essa Então, são questão. algumas dicas práticas aí que funcionam. Não, inclusive meditação, né? Nós estávamos conversando outro dia, eu e Mauro, com o Bernardo, né, da Ambev, um dos dirigentes da Ambev, e ele falou que foi criada uma área chamada segurança psicológica lá, justamente para operar nesse nível de saúde mental, que as pessoas estavam realmente... essa pandemia, ela trouxe mudanças muito radicais no estilo de vida, nas interações humanas, né, até desumanas, porque nós nem temos mais praticamente interações pessoais, né? Então, tudo isso é muito importante que as empresas tenham esse tipo de consciência da necessidade, não encarar como, é um piti, tá
está surtado, né? Aquelas piadinhas, quando, na verdade, saúde mental, segurança psicológica é de fundamental importância nas empresas. E você vê isso, essa preocupação, eu acho que sim, né? Que está se estendendo. Sim, cada vez mais. A gente tem até serviço de psicólogos que são oferecidos para os funcionários, né? Quer dizer, então a gente vê uma preocupação real, né? Ela não é só aquele discurso bonito que é importante e nada feito. A gente vê realmente as iniciativas acontecendo, como eu comentei, tem um call que é para fazer yoga, então tem o psicólogo para ajudar os funcionários, então tem uma série de questões realmente acontecendo aí na prática para ajudar nesse sentido e as coisas andarem da melhor forma possível. E aí, voltando ao ponto dos 50 a mais, Mauro, no final das contas também faz diferença ter pessoas mais velhas junto com as mais novas, porque são as pessoas que sabem colocar mais limites, saber falar mais não, né? A saúde mental ela também está muito relacionada a gente saber priorizar o que realmente deve ser priorizado e saber falar não. Normalmente o público mais jovem tem uma dificuldade maior de falar não, né? Então querem aceitar tudo, todos os pedidos, todos os calls, e aí acaba ficando um negócio meio enlouquecedor mesmo, né? Então aí vem justamente mais uma importância do público mais velho de poder equilibrar melhor as coisas, saber falar mais nãos sempre que é necessário para poder ter um equilíbrio melhor mesmo nas atividades e na saúde Quase que mental. imortais, né, Karina? Eles Uhum. se colocam quase como imortais. Sim, sim. Quando, na realidade, tem que ter uma cadência, né? Tem que saber exatamente como se comportar, a inteligência emocional, o tempo, né? Tudo isso é um equilíbrio, né? Tanto do sono com equilíbrio físico também. Tirar um horário do dia exatamente para quebrar, porque, como você colocou muito bem, a criatividade, a produtividade vem através do descanso, né? Da mente descansada e do físico um pouco mais descansado. E quando eu falei agora de diversidade e criatividade, a gente está falando também da palavra idade dentro, né? Então, está falando de uma maturidade, né? Outra vez com a palavra idade dentro. Uhum. Então, tudo isso aqui vem com o passar do tempo, né? Vem com calma, respira e continua fazendo, né? Tudo isso aqui é aprendizado ao longo da Sim, vida. com É. certeza. Buscar um Então, hobby é importante também, bem importante, né? Exato, você exato. citou essa questão da intergeracionalidade, né, que é outro tema muito caro a nós, porque também é outra coisa que enriquece demais a empresa, você propiciar um ambiente intergeracional, de interações respeitosas e produtivas entre jovens e idosos. E eu queria reportar também que há poucas semanas atrás eu visitei uma startup nossa, Jovens Gênios, e eles têm uma sala que é justamente uma sala para descanso. Tem sinuca, tem ping-pong, tem assim, para descansar. A Uhum. qualquer momento, qualquer funcionário pode ir lá e ficar o tempo que ele precisar na sala. Não há controle de tempo. Ah, não, é seus 15 minutos de intervalo. Uhum. Justamente essa questão de a pessoa se sentir num ritmo de trabalho muito forte, ela ter aquele canto, aquela possibilidade concreta, institucional, para repousar, para ler, para, sei lá, ter um momento de descontração. Eu achei muito Sim. bom. Isso a gente vê no Google e tal, mas eu nunca tinha visto ao vivo em cores, como eu vi lá. Não, eu tinha uma sala, era lá no Shopping Nova América, a sala de inovação, que aí tinha dardo, tinha sinuca, tinha Atari. Isso Algumas mesmo. pessoas achavam que eu ficava só brincando ali o dia inteiro, mas era para alguns momentos para pegar fôlego mesmo, né? Depois a gente combinou lá com as lideranças de usar mais na hora do almoço, né? Porque senão fica um negócio meio bagunçado. Então também é importante ter alguns horários específicos para organizar as coisas, mas fundamental ter alguma sala assim de descompressão que a gente chama, né? Para relaxar um pouquinho e tal. Algumas pessoas vinham só bater papo comigo, aí às vezes eu atrapalhava um pouco, mas eu via que estava precisando aí de um desabafo, aí eu parava para ouvir também. E a gente às vezes se esforça fazer uma mitzvah, né? E ouvir também as pessoas em nome da saúde mental e de uma produtividade melhor, né? Karina, você falou uma palavra agora, mitzvah, né? E aí me lembrei. É, como é o teu envolvimento com a comunidade judaica? A gente não podia deixar de perguntar isso, né, Iete? A Câmara Brasil-Israel de Comércio Justo. Como é o teu envolvimento com a comunidade judaica, né? Fala um pouco também da tua... A gente conhece, né? Mas a tua família toda, né? Que a gente vê, né? Sim. Acompanha, né? O trabalho todo que é desenvolvido. E também um pouco do que como a comunidade judaica contribuiu para que você é hoje em termos profissionais, né? Como que a escola, Em várias questões, né? olha Então, isso. o primeiro ponto é que nós sabemos que a comunidade judaica tem muito empreendedor,
né? Então, pessoas que têm o próprio negócio. Então, meu pai a vida inteira foi comerciante, teve o próprio negócio e me educou nesse formato aí de buscar ter alguma coisa minha e tal. Então, sempre foi uma grande vontade. Não foi à toa que eu pedi demissão em 2011 da Accenture para abrir uma startup, né? Então, em algum momento eu precisava ter essa vivência, senão ia ficar aquele recalque de não ter tentado. Então, mesmo não tendo dado certo, eu tive a oportunidade de experimentar e foi justamente o fracasso que me trouxe a oportunidade de trazer a área de Open Innovation na Accenture, né? Então, é lógico que quando a gente está no fundo do poço, a gente não tem essa consciência de que o fundo do poço é a oportunidade que a gente tem de um crescimento como pessoa e como profissional, mas no final das contas foi muito nesse sentido e não tenho dúvida que eu trilhei esse caminho do empreendedorismo em função da minha base em casa e de questões também de valores judaicos, não só da educação voltada nesse sentido, mas questões de valores também. Então, assim, a vida inteira eu estudei no IES, na escola judaica, fui do Dror também a vida inteira, dançava na hebraica também em festivais, então sempre fui muito conectada ao judaísmo, à religião, não de uma forma ortodoxa, mas basicamente voltada para as tradições, etc., mas principalmente também pelos valores judaicos, e mais fortemente, de uns 10 anos para cá, eu tenho uma conexão muito forte com os ensinamentos da Cabala, e isso fez toda a diferença para mim. Então, quando você pergunta qual é o impacto, é um impacto direto no meu dia a dia. A Cabala interfere diretamente em questões de decisões, equilíbrio emocional, como a gente tinha falado também de saúde mental, equilíbrio emocional. Os ensinamentos da Cabala me trouxeram ensinamentos que eu aplico todos os dias, e essas questões que a gente comentou agora também de mitzvah, às vezes a gente não pode fazer uma doação financeira, mas a gente pode se doar como pessoa, compartilhando conhecimento, doando nosso tempo para ouvir alguém. Então, são pequenas formas que a gente consegue, sim, fazer doações e que acabam, de alguma forma, refletindo depois em coisas positivas, não só para a pessoa que a gente está ajudando, mas acaba, de alguma forma, voltando também para a gente, né? Claro que a gente não deve fazer mitzvah pensando em benefício próprio, mas sempre, inevitavelmente, tudo é ação e reação, e tudo isso está conectado justamente a esses valores e os princípios da Cabala, que estão diretamente ligados aos princípios judaicos também. Então, faz toda a diferença aí para mim no meu dia a dia. O tempo todo eu estou estudando tudo que está relacionado à Cabala, leio e releio livros nesse sentido. Então, estou sempre muito conectada com essas questões judaicas. Também estou conectada sempre com o pessoal que mora em Israel, que trabalha com startups lá. Então, tudo isso é muito presente na minha vida, no meu dia a dia, né? Não tem como negar que faz parte aí de mim, da minha realidade, das minhas decisões, dos meus valores e de uma forma de me ajudar realmente no equilíbrio emocional, profissional e poder sempre colaborar e ajudar com quem eu puder. Excelente, Karine. Tem até uma frase que eu falo sempre, que a gente é que a gente impacta, né? E tem outra que diz que legado não é apenas o que a gente deixa para as pessoas, mas, sobretudo, o que a gente deixa nas pessoas. Isso já foi comprovado também, né, que isso traz felicidade não só para as pessoas que a gente está impactando, mas para a gente, né? A felicidade é o que a gente consegue transmitir, né, de alguma forma, e conseguir mobilizar aquele outro, né, seja através de palavras, seja através de algum gesto, né, em que a gente consiga dar o exemplo e inspirar as outras pessoas, né? Então isso é muito bacana, né? Até no serviço voluntário, né? Que no Brasil não há uma cultura de serviço voluntário, mas que na comunidade judaica há, mais do que no Brasil de modo geral, né? E já está comprovado que eu fiz esse trabalho voluntário, eu posso dizer, é muito mais, eu diria que é mais gratificante para quem presta o serviço do que até para quem recebe, né? É muito gratificante você exercer o voluntariado, né? E acho que isso é um dos valores da cultura judaica, né? Você se doar é o tzedakah, né? E então eu acho que, no meu caso, eu acho que no seu também, e é difícil que um judeu não diga isso, os valores da filosofia judaica, eu nem diria da religião, da filosofia judaica, eles impregnam, eles nos impregnam e eles nos movem pela vida, né? São valores que eu percebo que a minha vida seria completamente diferente se eu não tivesse impregnados esses valores judaicos que desde criança eu aprendi com os meus pais, né? Que só foram, e na medida em que eles vão dando certo, digamos assim, né? Nós como seres humanos, a gente vai consolidando mais e mais e sendo gratos a todo esse legado que vem da nossa cultura judaica. Mas, olha, Não nós temos... necessariamente, como a própria Karina falou, vem através de doação financeira, né? Pelo contrário,
né? Muitas vezes é o tempo, né? É O o tempo, tempo é né? uma palavra que são totalmente gratuitas, né? O tempo Exato. talvez seja o tempo Sim, com a saúde, é o nosso bem mais, são os nossos bens mais valiosos hoje, né? Porque a gente tem só 24 horas durante o dia, né? A gente precisa aproveitar isso exato. da melhor forma possível, né? É a mesma coisa com a saúde, né? Que isso é fundamental. O dinheiro vem com consequência, né? Mas eu acho que esses dois aspectos são fundamentais, né? A doação muitas vezes não precisa estar associada diretamente ao dinheiro, né? A questão financeira, né? Exatamente. Aliás, muitas vezes a doação não financeira, né, a doação da sua atenção, do seu conhecimento, do seu tempo, do seu carinho, acaba muitas vezes até, em diversas situações, pode valer mais do que simplesmente dar o dinheiro, né? Então, tem Para todas mim, essas questões, saber lidar com o sucesso dos outros, torcer também pelo sucesso dos outros, evitar falar mal das pessoas, evitar agir por impulso. Então, tudo isso são ensinamentos da Cabala que eu procuro praticar bastante e que acabam refletindo em muitas bênçãos aí. Pelo é, menos eu tenho percebido, não só para mim, mas para as pessoas com quem eu convivo também. empatia, né? Eu diria que tudo que você falou, Sim. né, se congregaria no termo empatia. Bom, nós estamos Uhum. agora só com 4 minutos, para as nossas considerações finais, eu passaria, então, a palavra ao Mauro e à Karina para as considerações finais. Eu fiquei muito feliz com a nossa conversa, achei que foi extremamente gratificante, né? Aprendi bastante. E, Karina, você tem tudo a ver com a Câmara Brasil-Israel. Deixo aqui já um convite para que você venha integrar os nossos quadros, né? Você não acha, Mauro? Mas, com certeza, eu quero agradecer, Karina, mais uma vez a tua participação, né? O teu pronto aceite, né? Para participar desse encontro. Dizer que a live vai ficar gravada, né? Nos canais da Câmara, né? E que brevemente a gente vai anunciar também um novo entrevistado. A gente faz essa live uma vez por mês, né? Sempre com profissionais renomados, sempre com esse tema, né, do orgulho empresarial, né? Esses profissionais que trazem para a comunidade judaica também o orgulho nas suas mais variadas formas de atuação, né? E principalmente como seres humanos, né? Então, Karina, a palavra é sua para você encerrar, por favor, essa live. Muito obrigado. Obrigada a você. Eu não posso negar que eu também estou muito feliz de ter participado. Eu me sinto honrada, assim, para mim realmente é um privilégio, uma honra poder participar com pessoas como vocês, com profissionais renomados e principalmente pela conexão com a questão judaica, por ser uma instituição judaica. Então, realmente tenho muito orgulho de fazer parte da comunidade, de estar numa iniciativa como essa. Eu queria também dar parabéns para vocês pela iniciativa, porque realmente é bem importante. Tenho muito orgulho de levantar a bandeira do judaísmo, em nenhum momento nunca tive vergonha, muito pelo contrário. Então, é importante que nós tenhamos esse orgulho, que a gente levante essa bandeira, que a gente realmente consiga sempre colocar em prática todos esses valores e princípios, buscar seguir um caminho de retidão, e as bênçãos vêm, e as ideias criativas vêm também, acho que muito conectadas a um comportamento de tranquilidade, de retidão, inevitavelmente as bênçãos acabam surgindo. Então, a ideia de trazer o Open Innovation, eu jamais poderia imaginar que teria o impacto que tem hoje, né? Então, eu falei inicialmente no meu trabalho, meio que brincando, né? Vamos botar as startups aí para jogo. E, de repente, o assunto virou uma coisa muito séria, com impacto fortíssimo no Brasil e no mundo, né? Então, são coisas que a gente não imagina o tamanho do impacto das coisas que a gente fala e que a gente acredita, né? Tudo isso, eu acredito que esteja conectado muito a essas questões de valores, de educação e princípios, e como eu falei anteriormente, a questão do judaísmo, que é muito forte na minha educação, no meu dia a dia. Então, de uma certa forma, a gente está sempre colhendo os frutos aí. E eu queria agradecer muitíssimo vocês, porque realmente é uma oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês, Bom, poder teremos colaborar. oportunidades. Então, em nome da Câmara Brasil-Israel, do Rio de Janeiro, eu agradeço muito a sua disponibilidade e esse papo tão agradável, né, que não só nós usufruímos, mas tantos outros irão usufruir, como o Mauro falou. Nós vamos no nosso canal YouTube, ele ficará disponível a live completa e depois nós vamos ter os melhores momentos que vão aparecer na comunidade na TV e também ficam no nosso site. Então, Obrigada. muito obrigada, boa noite a todos e Boa vamos por aqui.